Prezados irmãos, estimadas irmãs, que a bondade do Divino Mestre abençoe a todos nós. Da obra Livro da Esperança, que é um livro psicografado por Chico Xavier e de autoria do Espírito Emmanuel. Interessante esse título, Campeonatos. Do ponto de vista humano, campeonatos são torneios de atletismo ou de futebol, que, ao seu final, é premiado aquele time ou aquele atleta que mais se destacar com o título de campeão. Mas por que Emmanuel coloca aqui esse título campeonatos? O que tem a ver a questão dos campeonatos da Terra com o estudo das lições do Evangelho de Jesus? Mas nós veremos aqui na dissertação do autor espiritual que ele vai traçar um paralelo entre os campeonatos humanos, os campeonatos da Terra e os campeonatos morais. Os campeonatos humanos normalmente são premiados com taças, com medalhas, com prêmios em dinheiro. Os campeonatos morais, porém, a sua compensação normalmente só vai se dar no mundo espiritual. São lutas e dificuldades muito maiores do que a dos campeonatos humanos, mas que não são vistos ou acompanhados pelas multidões terrenas, assim como acontece com os campeonatos da Terra. Então, nós veremos que ele vai traçar um paralelo demonstrando que, se nos campeonatos humanos, os campeonatos de atletismo ou de modalidades outras de esporte, é necessário aos participantes, ao atleta, muita dedicação, muito preparo, enfim, uma luta muito grande de preparação, de anos e anos para se atingir um determinado ápice de carreira. Os campeonatos morais exigem ainda muito mais esforços. Tanto é assim que os campeonatos humanos, os prêmios dados aos campeões dessas modalidades esportivas, acontecem, na maioria das vezes, em plena floração juvenil, em plena mocidade, é quando os atletas atingem o ápice das suas possibilidades atléticas. Já os campeonatos morais, eles, como eu disse há pouco, as suas premiações vão acontecer, na maioria das vezes, no mundo espiritual, quando para lá voltamos. Então, é um paralelo que o Emmanuel vai fazer, demonstrando a necessidade do esforço, da dedicação, nos dois tipos de campeonatos, os da Terra e os morais. Busca e acharás, prometeu o nosso Divino Mestre. Enfim, Jesus nos prometeu, busca e acharás, nos diz, busca e acharás. Qual o significado dessas palavras? Esta máxima, ela é semelhante, ou é análoga ao ditado popular, ao adágio popular que diz assim: ajuda-te a ti mesmo que o céu te ajudará. Significa, busca e acharás, significa esforçai-vos, insistir na vitória do bem. Esforçai-vos, insistir na vitória do bem. Não basta pedir para receber. Não basta esperar para encontrar. Então, ajuda-te que o céu te ajudará. Esforçai-vos e insistir para que possamos sairmos vitoriosos nos campeonatos morais a que todos nós
nos submetemos aqui na Terra. Tenhamos consciência de que não basta orar, que não basta pedir aos poderes superiores que nos resolvam as questões, que nos solucionem os problemas, se a gente mesmo não trabalhar para a resolução e a superação dos nossos problemas. Não basta esperar para encontrar. Busca é um verbo que indica ação. Busca, corre atrás, né? Vai à luta para que possamos encontrar as vitórias e as conquistas que nós desejamos no que concerne as nossas lutas morais aqui na Terra. A súplica, quer dizer, o pedido, a oração, sem trabalho, costuma ser preguiça da mente, nos informa Emmanuel em uma mensagem do Reformador. A súplica, a oração, que não é acompanhada de esforço, de trabalho, ela, diante do mundo espiritual, significa apenas preguiça da mente. E a esperança, todos nós devemos cultivar a esperança, mas a esperança que não opera, quer dizer, que não trabalha, que não age, que não se esforça, é sempre inércia da alma, ou seja, é sempre paralisação, estagnação da alma. Busque e acharás. Então, precisamos buscar fazendo alguma coisa para que nós possamos alcançar. Na forja da vida, nada se faz sem trabalho e nada se consegue de bom sem apoio no próprio sacrifício. Forja, no dicionário, né? A definição de dicionário é fornalha, forno, em que se normalmente eram utilizados pelos ferreiros para aquecer o ferro até altas temperaturas, para moldá-los ou fazer determinadas ferramentas com esse metal. Então, em sentido figurado, aqui nós devemos entender assim: na oficina da vida, onde se fundem as virtudes do Espírito Eterno, nada se faz sem trabalho. E nada se consegue de bom sem apoio no próprio sacrifício. Mais uma vez, a mensagem da espiritualidade maior é no sentido da ação, de uma fé ativa, de uma fé que busca, uma fé que luta, que vai atrás. Na fornalha das oficinas, na fornalha, ou seja, na oficina da vida, onde se fundem as virtudes do Espírito Eterno, nada se consegue de bom sem luta, sem trabalho, sem sacrifício. Insistamos no esforço e, com apoio no esforço, alcançaremos a bênção da realização. Vamos aconselhar ele mais uma vez a insistir na luta, esforçar-nos, batalhar, ir à luta, buscar, fazer tudo o que for possível para que a gente possa alcançar a bênção da realização. No que concerne a esse campeonato da vida, no qual buscamos as conquistas espirituais das virtudes cristãs, é preciso que a gente entenda que a gente não chegará a conquistar nada só com oração, só com esperança vazia. É necessária a luta conosco mesmo. Por isso que a doutrina espírita não apoia uma religiosidade que se afasta do mundo. Pelo contrário, os espíritos têm nos incentivado sempre ao convívio com os nossos irmãos e a humanidade, para aprender com eles, para crescer com eles, ajudando-nos mutuamente em todas as nossas necessidades. Se Deus houvesse isentado, houvesse dispensado o homem do trabalho do corpo, seus membros se teriam atrofiado. Se
Se Deus houvesse isentado do trabalho da inteligência, nosso espírito teria permanecido na infância, no estado de instinto animal. Então, é através do trabalho físico, do esforço físico, é que nós mantemos a saúde do corpo. Hoje, como o homem realiza muitos trabalhos no campo intelectual, é cultura nossa, da própria medicina, o incentivo a práticas de caminhada, a práticas de academias, de musculação, enfim, de exercícios físicos para que o nosso corpo não adoeça ou não atrofie. Para que a gente entenda isso, basta pensar alguém, por exemplo, que já tenha quebrado, por exemplo, um braço e tenha que ficar engessado por um determinado tempo. Quando se retira o gesso aí 30 dias depois, o braço, de certa forma, está atrofiado. É necessário que o fisioterapeuta venha fazer determinados exercícios para restituir a normalidade daquele órgão. E no campo da inteligência, se Deus houvesse nos isentado da necessidade de trabalhar no campo intelectual, nós hoje seríamos homens da caverna. Estaríamos ainda vivendo em cavernas, porque é graças a essa necessidade que Deus colocou para todos nós de buscar sempre o melhor, é que a gente consegue o progresso, conseguir o progresso que hoje nós desfrutamos. Allan Kardec, comentando nesse capítulo dos Kaya Chareis, referindo-se a essa situação de necessidade de trabalho, ele colocou o seguinte: o desejo incessante do melhor foi colocado por Deus no coração do homem. Então, por isso que há progresso, porque Deus colocou em nosso coração, na intimidade dos nossos espíritos, um desejo incessante do melhor. Então, é graças a esse desejo incessante do melhor que o progresso é algo que prossegue sempre. É alguma coisa que não para. É uma curva sempre crescente. É evidente que nós vemos que, às vezes, o progresso material correu mais à frente do que o progresso intelectual. Mas, de qualquer forma, o progresso intelectual, o progresso moral está se dando. Então, nós precisamos ter em mente isso, sabendo, então, que nós somos seres fadados a um progresso praticamente sem fim. É a questão da evolução. É o princípio da lei do trabalho e, por conseguinte, da lei do progresso, porquanto o progresso é filho do trabalho, visto que este põe em ação as forças da inteligência. É o desejo sempre de alguma coisa melhor. Isso faz com que nós adotemos o trabalho como sendo uma norma de vida. É uma das leis morais, a lei do trabalho, estudada no Livro dos Espíritos, assim como também a lei do progresso, é outra lei estudada lá no Livro dos Espíritos. Então, são princípios básicos da nossa doutrina. O progresso é filho do trabalho, visto que este põe em ação as forças da inteligência. E, às vezes, também as forças do nosso corpo físico, quando o trabalho é mais braçal. Batamos com o nosso trabalho incessante e benéfico as portas do progresso e da fraternidade, e o Senhor Deus realmente nos responderá com as bênçãos eternas do amor e da sabedoria. É uma fala de Emmanuel, também mensagem publicada no Reformador. Batamos com o nosso trabalho, não só com as nossas orações, com as nossas súplicas, mas com o nosso trabalho incessante e um trabalho benéfico, proveitoso, um trabalho sadio,
batamos as portas do progresso e da fraternidade que todos nós sonhamos para o mundo, né? Insistamos, batamos as portas desse progresso e realmente, não digo assim de uma hora para outra, mas sempre, cada vez mais, o Senhor nos responderá com as bênçãos do amor e da sabedoria. E o amor e a sabedoria são as duas asas que nos farão ascender um dia à suprema glória do Espírito puro. Então, são as duas asas. Essas duas asas precisam caminhar juntas, progredindo, trabalhando, insistindo e lutando para que possamos chegar ao fim que desejamos. A alegria e o fulgor dos sinos, quer dizer, da evolução espiritual maior, né? A alegria e o fulgor dos sinos, quer dizer, a beleza, a claridade dos sinos jazem abertos. As portas estão abertas. Abertas a quem? A todos aqueles que se disponham à jornada da ascensão. Ou seja, a jornada da subida. A subida na montanha do progresso. Todos os valores dos espíritos imortais que já nós sabemos admirar e que estão à frente de nós, as portas para chegar até lá estão abertas a todos nós, a todos os homens da Terra, que se disponham à luta muitas vezes difícil, uma luta que requer muita disposição, muita boa vontade, muita perseverança, para que nós possamos chegar à ascensão espiritual que todos nós desejamos. Porque o campeonato, aqui o Emmanuel quer dar ênfase aqui, são os campeonatos morais. Costumamos admirar as personalidades que se galardoam na Terra. Galardoam na Terra. O que é galardoar na Terra? É receber o reconhecimento público por ter atingido destaque em uma determinada atividade da vida terrena. É o galardão, o prêmio. Então, aqui na Terra, nós costumamos admirar as personalidades que atingem o ápice em suas carreiras, que se destacam em sua área de ação, seja ela qual for, principalmente na área dos campeonatos do esporte, né? Dos campeonatos esportivos. As multidões aplaudem freneticamente aqueles que conseguem os títulos nesses campeonatos terrenos, né? Tribunos, quer dizer, oradores, vencem inibição e gaguez em adestramento laborioso, quer dizer, trabalhoso, persistente, aprimorando a dicção. A dicção é aprimorando a pronúncia correta das palavras. Então, ele está dizendo que oradores que se destacam, que se galardoam na Terra, isso não acontece sem esforço. Muitos vencem inibição para ir de frente a um grande público e falar, vencem até a gaguez, fazendo tratamentos com profissionais especializados, adestrando-se laboriosamente, quer dizer, com muito trabalho, aprimorando a capacidade de falar, capacidade de dicção, para pronunciar de forma agradável e correta as palavras. Vemos que aqui se referem oradores, são aqueles que têm o dom da oratória, que arrebatam multidões. Não está se referindo, Emmanuel, aqui a uma simples palestra como essa aqui. Isso aqui é muito mais uma conversa, não é um espetáculo de oratória, né? Que está reservado apenas a alguns poucos que renascem com esse dom. Mas ele está se referindo a esses que se destacam, né? Que aprimoram as suas qualidades com seu esforço. Poetas torturam versos durante anos
transfigurando-se em estetas perfeitos, ajustando a emoção aos rigores da forma. Refere-se Emmanuel aqui aos grandes poetas da língua, que torturar verso significa assim, que a pessoa escreve um verso assim, às vezes 2, 3, 4, 5, 10, 20 vezes o verso para achar a maneira certa de se expressar. Então, é um esforço muito grande, estudando, por exemplo, no caso nosso aqui, estudando a língua portuguesa, a gramática, o dicionário, para, com um grande esforço, lá na frente, se transfigurar em estetas perfeitos. Quer dizer, estetas são artistas capazes de expressar com perfeição, no caso dos poetas, a beleza nas palavras. É um grande esforço. Muitas vezes a gente lê uma poesia de um Olavo Bilac, que foi um poeta primoroso pela forma de se expressar. Às vezes a gente não sabe quantos dias e quanto tempo ele levou para escrever, às vezes, um soneto daquele. Porque ele escreveu, reescreveu, tornou a reescrever, leu para ele mesmo, às vezes deu para outra pessoa ler para chegar àquela perfeição, às vezes. Né? Então, os rigores aqui falam, ajustando a emoção aos rigores da forma. Porque o poeta, ele tem uma emoção assim, aprimorada, é uma pessoa sensível, uma sensibilidade que já nasce com ele. Mas adequar essa capacidade emotiva, essa inspiração aos rigores da forma não é fácil. Porque a poesia, normalmente a poesia tradicional, ela tem regras específicas para se escrever. Entra em jogo a métrica, a cadência, a rima, a harmonia do verso, para que se possa atingir essa perfeição. É lógico que os que estão nos ouvindo poderão dizer, mas existem poetas hoje que não obedecem essas regras, é uma poesia mais solta, uma poesia sem tanta exigência. É verdade. Mas aqui o Emmanuel pensa que está se referindo aos mestres da poesia que escreviam dentro das regras válidas para esse tipo de atividade intelectual. Pintores, diz ele, reconstituem os próprios traços centenas de vezes, fixando por fim os coloridos da natureza. Pintores se exercitam pintando quadros, muitas vezes repintando, jogando o quadro fora, pintando novamente, tornando a jogar fora, até chegar num ponto onde eles acham que é o melhor, é o ápice da técnica da pintura, porque existe também, o pintor tem que estudar, apesar que ele nasce com aquele dom, mas aquele dom tem que ser aprimorado e colocado de acordo com as normas da ciência da pintura. Tem muitas escolas, inclusive também, de pinturas, né? Diferentes escolas. Atletas, aí ele fala propriamente da questão dos campeonatos. Atletas despendem tempo indeterminado, manejando bolas e raquetas, ou submetendo-se a severos regimes em matérias de alimentação e disciplina para se garantirem nos galarins da evidência. Galarins é o ponto mais alto da carreira. Então, a gente acompanha muitas vezes as Olimpíadas, por exemplo, aqui no Brasil, e todos aqueles atletas que conseguem, por exemplo, uma medalha olímpica, aí você vai estudar a trajetória daquele atleta desde criança, tudo que ele fez, tudo que ele se esforçou, é um trabalho gigantesco em que ele se submete a regimes de alimentação, de disciplina, de treinamento, horas e horas de treinamentos diários, para que ele possa chegar, né, àquele ápice da carreira. O próprio jogador de futebol,
então, um esporte tão comum no Brasil, acompanhando o noticiário esportivo brasileiro, né, tão comuns aqui no nosso país, a gente vê o quanto eles têm que se esmerar e treinar e preparar-se fisicamente para atingir o ápice da carreira. Todos eles, aí o Emmanuel prossegue dizendo, todos eles, poetas, pintores, oradores e atletas esportivos, todos eles são dignos de apreço pelas técnicas obtidas a custo de longo esforço, muito trabalho. Olha a noção de trabalho e luta aqui. Ó. E todos eles, conquanto sem intenção, porque não há intenção, mas eles traçam o caminho que se nos indica as vitórias da alma, porquanto existem campeonatos ocultos, sem qualquer aplauso no mundo, embora atenciosamente seguidos da esfera espiritual. Aqui ele presta uma reverência, um respeito a todos aqueles que, dentro da sua carreira esportiva, ou como pintores também, como artistas, como poetas, como grandes oradores, através do seu esforço, conseguem atingir certa evidência nas suas carreiras. Eles, diz Emmanuel aqui, nos ensinam, sem intenção, né, porque não há intenção, eles nos ensinam, eles nos traçam um caminho que é indicado a nós outros que estamos interessados nas vitórias da alma, nos chamados campeonatos morais da vida. Então, esses campeonatos ocultos, que são travados, né, que são disputados aqui no mundo sem qualquer aplauso, embora seguidos atenciosamente pela espiritualidade superior. Então, o que está mostrando aqui? O paralelo que eu falei de início. Campeonatos humanos e os campeonatos morais da vida. Tanto um quanto o outro é exigido um trabalho muito grande. E nos campeonatos da alma, o trabalho é muito maior. No caso dos campeonatos esportivos aqui da Terra, as premiações acontecem aqui quando o atleta, mais ou menos, atinge a sua maturidade física. Então, é ainda em plena juventude. Já esses campeonatos ocultos, campeonatos morais, esses campeonatos, a sua percepção ou a sua premiação, quando assim for, se dará no mundo espiritual, na outra vida. Porque são campeonatos ocultos que ninguém vê, que não tem aplauso humano e que passam despercebidos aqui na Terra. Mas o que são esses campeonatos ocultos, senhor Emmanuel aqui, né? É o que nós perguntamos. O que são esses campeonatos ocultos? Se há esportes que auxiliam o corpo, há esportes que ajudam a alma. Então, há os esportes que ajudam o corpo, mas há os esportes que ajudam a alma. Mas que esportes são esses? Então, André Luiz, no livro Estude Viva, ele nos diz assim, a marcha, que é uma modalidade esportiva, né? A marcha do dever retamente cumprido. A regata, que é também outra modalidade de barcos no mar, né? A regata de suor no trabalho. O salto, modalidade esportiva, do esforço acima dos obstáculos. A maratona, que é uma modalidade esportiva das mais antigas e tradicionais, em que há uma corrida de 42 quilômetros e alguns metros, né? Então, a maratona das boas obras, o nado da paciência nas horas difíceis, a ginástica da tolerância perante as ofensas. Então, são modalidades da alma. Ele diz,
Se há esporte do corpo, há também os esportes da alma. Então é aí o dever retamente cumprido, o suor do trabalho, o salto sobre os obstáculos que nós enfrentamos na vida, né? A maratona, as boas obras, a paciência, é o nado da paciência nas horas difíceis, é a ginástica da tolerância perante as ofensas. São modalidades da alma. O atleta do corpo costuma indagar sobre os aplausos do povo. Quantas vezes venci os meus competidores? Já o atleta da alma pergunta a si próprio com a bênção divina: quantas vezes tenho vencido a mim mesmo? Há uma diferença, né? Aos dois campeonatos. Os campeonatos da Terra, os vencedores, os atletas, indagam quantas vezes ele foi campeão, quantas vezes ele venceu o seu adversário. Já os atletas da alma, quantas vezes tenho vencido a mim mesmo, as minhas limitações, as minhas dificuldades, os meus erros, as minhas falhas. Conquistar não é conquistar-se. É diferente. Conquistar não é conquistar-se. Muitos conquistam o ouro da terra e adquirem a miséria espiritual. Muitos conquistam a beleza do corpo e acabam na degradação da alma. Muitos conquistam o poder humano e perdem a paz de si mesmos. Então, são orientações de Emmanuel para que a gente entenda a diferença. Porque muitas vezes nós nos preocupamos em conquistar no mundo, conquistar as coisas materiais, e não conquistar a si mesmo. E nessa busca de conquistas apenas transitórias e humanas, muitas vezes nos perdemos. Não é que a fortuna ou a beleza corpórea ou o poder humano seja por si só um erro, mas é que é preciso possuí-los e não ser possuídos por eles. Há uma grande diferença aí, né? A gente entenda isso. E são provas perigosas, digamos assim, a prova do dinheiro, a prova da beleza corpórea e a prova do poder na Terra, no qual tantos de nós já caímos em outras vidas. Então é diferente conquistar e conquistar-se a si mesmo. Para possuirmos algo com acerto e segurança, é indispensável não sejamos possuídos pelas forças deprimentes, que nos inclinam sentimento e raciocínio aos desequilíbrios da sombra. Para possuirmos algo com acerto e segurança, é preciso que não sejamos possuídos pelas forças deprimentes do mundo espiritual inferior que nos cercam e que ainda tem muita afinidade conosco em função da nossa inferioridade espiritual, que nos inclinam o sentimento e raciocínio aos desequilíbrios da sombra. É preciso nos colocarmos acima dessas tendências ao erro, quando no usufruto desses bens terrenos. É preciso usar a riqueza com equilíbrio, é preciso usar a beleza corpórea no sentido positivo da vida, enfim. É preciso nos esforçarmos de outra forma. O poder humano é preciso exercê-lo com dignidade, em função do nosso semelhante, e não usando o semelhante para dar vazão aos nossos erros. Todos os valores externos concedidos à personalidade, principalmente dinheiro, beleza e poder, em trânsito no mundo, são posses precárias, quer dizer, transitórias, passageiras, que a enfermidade e a morte arrancam a qualquer momento, arrancam de improviso. Porém, os valores que entesouramos no próprio ser representam posses eternas, que brilharão conosco aqui e além, hoje e amanhã. São os prêmios do campeonato da alma, os campeonatos morais. Esses valores transitórios a que nos referimos, eles são precários,
Porque normalmente, beleza, principalmente, dura muito pouco. Dinheiro, hoje você tem, amanhã não tem mais. Poder, da mesma forma. Então, é a questão de conquistar-se a si mesmo, é que a gente entesoura os verdadeiros valores que farão diferença amanhã na vida espiritual, que brilharão conosco aqui ainda, além, hoje e outras vidas. Então, são valores que ficarão eternamente conosco. São os valores da alma. Portanto, nós devemos entender que é por isso que os grandes construtores do aperfeiçoamento espiritual na Terra, eles estão na Terra para vencer, não vencer no mundo, mas notadamente para vencer o mundo em si mesmo, de modo a servir ao mundo sempre mais e melhor. Então, todos os construtores do aperfeiçoamento espiritual na Terra, eles não estão na Terra para vencer na Terra, mas para vencer o mundo em si mesmos. Conquistar-se de modo a sermos melhores, servindo ao mundo sempre mais e melhor em nossa jornada de ascensão espiritual. Sobre essa questão de vencer o mundo, lembremos-nos das palavras de Jesus, quando disse: "Tende bom ânimo, eu venci o mundo." São palavras anotadas pelo evangelista João, no capítulo 16, versículo 33. Esta fala, ela foi dita na seguinte situação: Jesus seria preso daqui a poucas horas à frente, ele seria preso. Ele fazia aquela reunião da última ceia com os apóstolos, era uma reunião de despedida. Lá fora ele sabia que tramavam contra a vida dele, que os seus adversários haviam se introduzido no próprio colégio apostólico, seduzindo um dos seus discípulos, que era Judas. Os religiosos, tendo à frente os sacerdotes de Jerusalém, tramavam o povo contra ele. Ele sabia que a autoridade romana não enfrentaria a fúria dos judeus para defendê-lo. Ele havia dito aos próprios discípulos que ele seria preso, que eles o abandonariam. Havia dito a Pedro que o Pedro iria negá-lo 3 vezes. Então, ele era ciente de tudo aquilo que lhe estava reservado na prisão, na cruz, nos sofrimentos que ele passou. No entanto, ele disse assim: "Tende bom ânimo, eu venci o mundo." Ele não disse "eu venci no mundo", que é muito diferente. Ele disse "eu venci o mundo." Era o conquistador que conquistou a si próprio. Vencido se tornaria o grande vencedor da humanidade. Então, que nós tenhamos em mente, quando as dores e as dificuldades nos baterem à porta de forma mais tocante, de forma mais difícil, de forma mais dura, tenhamos em mente essas palavras de Jesus. Vencer o mundo, não vencer no mundo. Se aspiramos à libertação da impulsividade que nos arrasta aos flagelos da cólera e da incontinência, quer dizer, incontinência, intemperança ou descontrole emocional, é forçoso nos afeiçoemos aos regulamentos interiores. Então, aí ele entra na questão do domínio de si mesmo, do controle das próprias emoções, no qual o controle muitas vezes falhamos, deixando-nos arrastar pelos flagelos da cólera ou da intemperança mental. Então, ele está dizendo, nesses momentos difíceis da vida de qualquer um de nós, é preciso colocar em prática os regulamentos interiores que o Evangelho nos ensina. E aí ele dá aquele exemplo lá atrás, citando os tribunos, os poetas, os pintores e atletas, terão lido e ouvido treinadores eméritos. Todas as modalidades esportivas possuem os seus treinadores, os seus experts
naquele esporte. Mas sem a consagração deles mesmos, atletas, aos exercícios que lhes atribuíram eficiência, não passariam de aspirantes aos títulos que apresentam. Então, mesmo no campeonato da Terra, você recebe as instruções do seu treinador para que você atinja, né, o ápice da carreira. É preciso que você coloque em prática as diretrizes que aquilo lhe é colocado como meta a ser atingida. Assim também nós, quem é o nosso treinador? O treinador emérito, né? O treinador maior, é Jesus no seu Evangelho. Ele é o grande treinador das nossas vidas, ao qual nós precisamos dar atenção e respeito, procurando seguir todos os seus ensinamentos se queremos sair vitoriosos nos campeonatos morais da vida. Assim também no campo do espírito, não adquiriremos equilíbrio, entendimento, abnegação e fé unicamente desejando semelhantes aquisições. Não basta desejar ser bom, ser paciente, ser generoso, ser humilde, ser caridoso. Não basta simplesmente desejar. É preciso exercitar-nos na luta do dia a dia, na busca desses troféus espirituais para a nossa vida. É uma atividade que exige muito mais esforço e dedicação do que os campeonatos humanos. Não ignoramos, diz Emmanuel, que em certos episódios da vida não remediaremos a dificuldade com atitudes meigas e que surgem lances na estrada nos quais o silêncio não é a diretriz ideal. Não desconhecemos que em determinadas circunstâncias a caridade não se deve ser vazada em molde de frouxidão e que o sentimento não é feito de pedra para resistir intocável a todos os aguilhões do desejo. Ele reconhece que, quando fala de tolerância, de humildade, de vencermos os achaques da cólera, né? Que não haja um momento em que você tenha que ser mais enérgico, né? Você tenha que falar com mais energia. Aquelas circunstâncias que, para que a caridade seja realmente efetivada, que precisa, às vezes, mais clareza e mais sinceridade da nossa parte. Então, isso realmente é algo que existe, que muitas vezes exige de nós uma certa postura de mais energia. Entretanto, porém, se aplicarmos em nós as regras do Evangelho, as regras do amor, da bondade, do perdão, da caridade, da fraternidade, do respeito, etc., né? Se aplicarmos em nós essas regras, em cuja eficácia acreditamos, porque nós louvamos essas regras, nós pregamos essas regras, nós passamos aos outros essas regras, nós lemos sobre essas regras, nós enaltecemos através de livros ou de artigos em jornais essas regras. Então, se aplicarmos em nós essas regras, sofreando, quer dizer, contendo impulsos inferiores, veja bem o que ele vai dizer aqui, 5, 200, 800, 2.000, 10.000 ou 50.000 vezes, praticando humildade e paciência, pela obtenção dos pequeninos triunfos do mundo íntimo, que somente nós próprios conseguimos avaliar. Só nós próprios conseguimos avaliar, não é meu pai, não é minha mãe, nem meu filho. Cada um de nós tem a sua luta íntima, na qual você precisa lutar para ser vitorioso. Não é algo que o outro que vai te avaliar, é você mesmo que vai avaliar até onde está indo o seu aproveitamento. Né? Então, somente nós próprios conseguiremos avaliar, conquistaremos o burilamento do espírito, encontrando
a palavra certa e a conduta exata nas mais diversas situações e nos mais variados problemas. Então, vemos aqui como ele dá uma ênfase à aplicação das regras do Evangelho em nossas vidas. São 5, 200, 800, 2.000, 10.000 ou 50.000 vezes. Quer dizer, a luta é imensa nesse exercício diário, cotidiano, para se conseguir uma certa evolução espiritual. Não há outro caminho. Tudo é questão de início, porém, dizer. Quer dizer, tem que começar, né? E o êxito depende da lealdade à própria consciência. Porquanto, exclusivamente, aqueles que cultivam fidelidade à própria consciência é que se dispõem a prosseguir e a perseverar. Fidelidade à própria consciência significa perseverança nos objetivos superiores traçados por nós mesmos diante do Evangelho como aspirantes a discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo. Há que ter um início e há que ter uma lealdade de consciência, ou seja, uma perseverança nos objetivos para que a gente possa alcançar os fins a que almejamos. Para prosseguir e perseverar, precisamos dessa fidelidade de consciência. Assim, meus irmãos, concluindo, o campeonato da vida é longo e complexo. Longo porque é constituído de muitas temporadas, que são as diversas e inúmeras reencarnações. E é complexo esse campeonato da vida porque implica na difícil conquista de inúmeros troféus, representando cada um deles as peregrinas virtudes cristãs que Jesus veio nos ensinar. Nesse campeonato oculto, porque disputado na intimidade do nosso coração, devemos a nós mesmos a derrota ou a vitória. Desejamos a todos muitas vitórias e muito obrigado pela atenção.